Felipe Dantas é um jurista especializado em anticorrupção, antilavagem de capitais, compliance regulatório, ética corporativa e investigações criminais, tendo atuado nesses temas como procurador federal na Advocacia Geral da União, delegado de polícia, assessor parlamentar na Controladoria Geral da União e no Senado Federal. Diretor de compliance, o Felipe foi meu diretor de compliance no Walmart e advogado. Participou da redação de leis e decretos, da celebração de acordos de leniência em auditorias, investigações corporativas e criminais, processos sancionadores, ações de improbidade e na implementação, monitoramento e avaliação de programas de compliance. Felipe, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigada também por quem já estiver aqui na nossa audiência. Eu agradeço e eu aviso sempre que como nós não estamos dentro do LinkedIn, estamos dentro do StreamYard, nós temos um pequeno delay das perguntas e dos comentários, das interações, mas elas, como sempre, são muitíssimo bem-vindas. Felipe, muitíssimo obrigada. Eu não sei se você gostaria de falar algumas palavras antes da gente entrar nas nossas perguntas aqui, mas realmente eu agradeço por você ter aceito o convite. Nina, eu fico muito honrado, assim, prazer te rever, foi um prazer ser teu diretor. E eu estou nessa batalha da anticorrupção já faz alguns anos, né? Desde 2007 que eu comecei a ter algum contato com políticas públicas relativas a esse tema, né? Tive um tempo no compliance da nossa multinacional, né? Então assim, eu acho que o que a gente vai ter de benefício aqui para a nossa audiência é uma questão de história, né? Assim, a gente usa a Lava Jato como um marco histórico, né? Assim, nem tudo que aconteceu no período foi a Lava Jato, talvez seja isso que a gente vai explorar aqui um pouco, né? Mas ela é inegável, né? Ela foi um marco histórico, sim, político, sim, econômico, né? Jurídico, né? Geopolítico também, né? Sim. Então, assim, ela causou impactos, né? Ainda causa, sem dúvida, de certa forma. E de forma que e ela apaixona, né? Assim, ela tem um conteúdo assim, ela causa certa paixão, né? Divide, né? Natural, como toda paixão, ela divide. E o que torna difícil, às vezes, fazer uma análise, eu não vou dizer isenta, fria, porque uma análise fria, realista, uma análise realista, né? Às vezes é difícil fazer uma análise realista de conta de todos esses fatores. Está muito recente ainda, né? Os efeitos ainda são sentidos. Alguns processos que ocorreram no âmbito da operação ainda estão em andamento, né? Por isso, se você me permitir, eu vou até ter um certo cuidado em tentar evitar citar nomes de pessoas, sim. Porque isso talvez até divida mais. Mas é um desafio, né? Fazer uma análise realista, fria, como você falou, da operação. E eu acho que assim, uma análise dela ela tem que ter alguns parâmetros, né? Eu acho que ela tem que focar não só nos erros, mas também nos acertos. Sim, porque houveram muitos. Isso, né? Eu acho que a gente também não pode ter... como ela foi um fenômeno político também, né? Novo, não é, Felipe? Novo pra gente. Sim. Novo no cenário político também, né? Novo tanto no cenário jurídico quanto no cenário político, né? Sim. Então, como ela foi um cenário novo, ela causa, de um lado do espectro político, ela ganha assim, ares de um certo salvacionismo, né? Sim, que também não ajudou muito. Não, talvez do ponto de vista jurídico só tenha atrapalhado, né? E do outro lado do espectro, né, na outra extremidade do espectro, ela causou assim, certos laivos de um fatalismo, que ela seria um risco de democracia. Né? Sim. Então eu acho que no frigir dos ovos, assim, uma análise histórica da Lava Jato, ela não pode ser nem cínica, né? No sentido de que tudo que foi feito ali tinha uma segunda intenção. Foi perfeito. Sim, sem dúvida. Do outro lado, eu acho que nós não podemos ser cínicos nessa análise. E
podemos até ser um pouco otimistas, talvez, pelo que ela representou na evolução das instituições. Então, assim, o tom que eu, assim, quando eu estava me preparando para a nossa conversa, né, assim, pô, assim, nesse tempo, nessa hora de falar, o que a gente foca, né, assim, qual o rumo dar, né? E talvez assim, o que nós estejamos fazendo, isso é um exercício que eu já fiz em algumas aulas, de fazer uma análise histórica da Operação Lava Jato. Então, se vamos fazer uma análise histórica, vamos ter que nos basear em certas ferramentas da análise histórica, né? E assim, deixar bem claro, assim, 2 pontos, né? Dessa análise, né? Assim, são 2 ferramentas dessa análise. Acho que o primeiro ponto existe uma diferença muito grande entre pessoas e entre instituições, né? Sim, então, sim, importante. Na Lava Jato, né, é claro que às vezes as pessoas gostam de pessoas, né? Sim. A gente estava conversando isso no final do dia somos pessoas, não é? Isso, e a gente gosta de ver pessoas, né? E na verdade as instituições falam por meio de pessoas, né? São os agentes das instituições são pessoas. São pessoas. E aí, quando a gente fala tanto de agentes públicos, quanto de agentes políticos, quanto de agentes econômicos, né? Todos esses agentes institucionais, eles tinham pessoas que os representavam, pessoas físicas que os representavam, né? Mas é sempre importante, numa análise histórica, distinguir as pessoas físicas das instituições que estavam vinculadas. E eu já faço esse disclaimer até para mim, tá? Se tudo que eu falar aqui, quem está falando é Felipe. Não é nenhuma instituição aqui Felipe está vinculado. Sim, tá? sim. São opiniões de Felipe das pessoas físicas, tá? Não é de nenhuma instituição que eu esteja vinculado. Já faço esse disclaimer. E aí um segundo ponto, talvez, assim, uma segunda ferramenta de análise que possamos adotar é que todo fato real, ele é um fato, estamos tratando de fatos comunicativos, né? São coisas que se falaram em processos, em investigações, em apurações. E todo fato, ele vai ter, todo fato comunicativo, ele vai ter essas características. Ele vai dizer, uma coisa é o que se fala, outra coisa é a finalidade que se quer alcançar com o que se fala. E uma terceira coisa diferente são os fundamentos que se usam para aquele fato, né? Vamos dar um exemplo aqui de um júri, né? Às vezes o advogado do júri ele faz uma crítica ao seu cliente. Ele faz uma crítica ao seu cliente. Ele diz, não, veja, fulano é mal educado, o meu cliente é um ignorante. Mas o que ele quer com essa crítica é passar para o júri, talvez causar no júri uma certa comiseração para o cliente dele. E se ele quiser dizer assim, não, ele é um ignorante, ele é um cara estúpido, ele é um cara bronco, né? Ele está talvez querendo provar ali uma justa emoção, né? Que é uma categoria do direito penal. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, às vezes, muita coisa que se falou na operação, que se falou nos autos, que foi publicado, que está público, ele tem essa característica. Né? Foi falado uma coisa, mas tem outra intenção. Claro. Faz parte de uma estratégia. Isso, exatamente. Então, acho que isso é interessante a gente ter em mente na análise da operação, né, como um todo. São as duas ferramentas históricas que eu uso, assim, a distinção de categorias linguísticas e a distinção entre atores e suas instituições. Tá? Então, sem dúvida. Estou pronto aí para as perguntas aí depois dessa introdução. Ótimo. Não, eu acho ótimo, Felipe, porque é óbvio que eu acho que foi a primeira vez na história do Brasil que nós tivemos uma ação conjunta dessa relevância. Eu acho que foi a primeira vez no Brasil que se alcançou entes políticos, ou não somente políticos, mas também pessoas importantes. Ou seja, eu acho que ela obviamente teve seus acertos, teve seus erros. Eu acho que como profissionais do direito, a gente tem que ter essa análise mais isenta, porque senão a gente também não estaríamos ajudando. Eu acho que cabe muito, eu acho que tem muito mal entendido, muita má compreensão do que foi a Operação da Lava Jato, tanto para nós advogados, para a comunidade jurídica, tanto como para a pessoa comum, que não conhece os institutos jurídicos da forma que nós conhecemos. Perfeito. Mas então vamos lá, Felipe. Muito do que você estava conversando já vai fazer parte da primeira pergunta. O que aconteceu com a Lava Jato?
Especificamente sobre a questão de competência, ocorreu invasão desta competência no julgamento dos processos oriundos dos desdobramentos da Operação Lava Jato? Vamos lá, uma pergunta jurídica, né? E aí eu vou fazer uma certa digressão para responder a pergunta, tá? Porque eu acho que nesse exercício de história do direito que a gente está fazendo, que essencialmente é isso que a gente está fazendo, um exercício de história de um capítulo do direito brasileiro, nós não podemos ignorar as origens, eu não vou dizer da Lava Jato, talvez, mas as origens da anticorrupção enquanto microsistema jurídico que nós temos hoje no Brasil, né? Sim. Nós saímos, nossa geração, se nós pegarmos, estamos em 2024, 10 anos atrás, né? 2014 começa a Lava Jato, e em 2013... Né, a nossa legislação veio dessa... Isso. Quer dizer, é engraçado porque, por uma coincidência histórica, eu não sei se é bem coincidência, mas o que eu quero dizer é que há 10 anos atrás, 2014, começou a Lava Jato. Mas em 2013 foi aprovada no Congresso a lei anticorrupção. A 12846. A 12846. São 2 marcos, né? Esses marcos, eu não consigo colocar uma causalidade entre um e outro. Não foi a 12846 que começou a Lava Jato. Ela era não foi a Lava Jato que começou a 12846. Por quê? Sim. Porque ambos os fenômenos históricos, eles têm suas causas. Aí talvez ambos sejam filhos de um movimento anticorrupção que deu causa a eles. Né? É dessa forma que eu enxergo. A nossa evolução da legislação anticorrupção, a 12846, ela teve causa em um desenvolvimento da anticorrupção, e a Lava Jato também teve global, causa... né, Felipe? Global, era um movimento global. Exatamente. Era um movimento global. E aí a gente tem que voltar, assim, se a gente consegue voltar algumas décadas, né? O FCPA é de 77. 77. Né? Mas ele começou a ser assim, como toda legislação... Ganhou força, né? Ela ganha força, né? Ela tem... na verdade, a legislação, ela passa por uma causa, ela é aprovada, ela tem uma causa na sua aprovação, que às vezes é 5 a 10 anos antes, aí a legislação é aprovada, e aí com mais de 5 a 10 anos a legislação começa a pegar, começa a ser enforced, né? E os mesmos movimentos a gente observa aqui. Então, a nossa legislação anticorrupção, ela se deve muito aos esforços que os Estados Unidos, os esforços diplomáticos dos Estados Unidos tiveram nos anos seguintes à aprovação do FCPA. Né? Sim. Porque e aí talvez eu vá incidir numa coisa que eu falei que eu não queria incidir, que era no cinismo, tá? E você reputar tudo a economia é uma certa forma de cinismo, mas a gente não tem como tirar a análise econômica também do fator, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando a gente olha os documentos de aprovação do FCPA, existe a questão, uma preocupação com a competitividade das empresas americanas. Sem dúvida. Mas existe também uma preocupação muito grande, lícita, do governo americano, de fazer a coisa certa, de ser legítimo nas suas operações. Né? De atuar com governança, de atuar com bons padrões de conduta. Havia nessa época, essa época dos anos 70, 80, era aquela época em que vários países da África e da Ásia estavam se descolonizando. Então, havia uma preocupação muito grande das relações das antigas metrópoles com esses países e dos auxílios humanitários, se eles seriam bem gastos nesse país ou se eles seriam desviados internamente. Então, houve um movimento muito grande nessa época, na geopolítica mundial, por meio da ONU, por meio da OEA, de expandir, de exportar a anticorrupção para os outros países. E a nossa legislação ela é derivada desse momento, quer dizer, a legislação é de 2013, mas o PL que ensejou a 12846 é de 2010. Né? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com uma equipe, né, no design desse PL, e a gente fazia esse trabalho de importação de legislação. Né? A gente pegava os parâmetros da legislação e tentava adaptar para a nossa realidade brasileira. E aí, um pouquinho antes, nós temos as convenções internacionais. A Convenção da ONU de 2006, a Convenção da OEA, introduzida no Brasil em 2002, mas ela é de 1996.
A Convenção da OCDE é de 1997 e foi introduzida no Brasil em 2000. Então, são movimentos, né? E do lado da Lava Jato, esse movimento da anticorrupção, ele também influenciou as técnicas de investigação e de persecução no Brasil, né? Porque elas estão expressas nas convenções, que Sim. os países devem adotar técnicas especiais de investigação. O que são técnicas especiais de investigação? Quebra de sigilo bancário, quebra Sim. de sigilo telefônico, telemático, né? Sim. E que é muito difícil você gravar a corrupção. Então, sem esses padrões... E aí, outra das técnicas que essas investigações de grandes casos de lavagem de dinheiro, de crime organizado e corrupção trazem, é a reunião num juízo só, né, de todos os casos derivados. Sem dúvida. Que foi o que havia sido feito de forma relativamente bem sucedida em várias investigações de high profile, né? A Mãos Limpas, por exemplo, é um exemplo disso. Sim. E que foi destacado e foi criado um grupo especial de magistrados, né? Sim. Juízes e promotores para cuidar dos casos da máfia. Nova York também teve casos muito rumorosos nos anos 80 e nos anos 90, que eles praticamente pacificaram aquela máfia italiana mais bronca zona, assim, do estilo Poderoso Chefão. E aí, é claro, nesse movimento de exportação da anticorrupção, esses atores se conversam muito. Havia muitas visitas, tanto de agentes públicos indo do Brasil para os Estados Unidos, quanto de agentes públicos dos Estados Unidos vindo para o Brasil, né? Até dá para pesquisar isso em transparência ativa, assim, dá para ver assim, o FBI veio fazer muitos cursos no Brasil, o Departamento de Justiça também, a Receita Americana também, e muitos daqui foram fazer cursos lá, né? Não só lá nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, na França. Então, é claro que os atores aqui do Brasil, esses atores institucionais, eles ficam com vontade de usar essas novidades, né? E aí, você fica empolgado com essas técnicas, né? Você conseguiu aprovar uma lei que as prevê, né? A lei do crime organizado, a 12.850, se não me engano, né? Tem todas essas técnicas, né? A jurisprudência de crime organizado foi se encaminhando para essa conglobação dos juízos num juízo só, né? E aí na Lava Jato isso foi usado, né? Na Lava Jato isso foi usado, né? A Justiça Federal de Curitiba utilizou essa técnica de expandir sua competência, mas com base nesse fundamento, né? Não foi algo sem fundamento. Tanto que parte ficou no Rio de Janeiro também, né? Tinha uma parte em Curitiba, uma parte no Rio de Janeiro, mas houve uma parte em Brasília, houve uma parte em São Paulo. Sim, né? sim. É claro que uma coisa é o juiz querer fazer isso. O Ministério Público pede, o juiz concorda, né? Aí você vai para a segunda instância também diz que está tudo ok, né? E você vai subindo de instâncias, e é claro que num sistema recursal como o nosso, né, ocorre de as instâncias superiores corrigirem ou darem um outro direcionamento para o que as instâncias inferiores colocaram, né? Então, a minha resposta para a tua pergunta é uma resposta realista. Mas, Felipe, por quê? Houve um fundamento para essa competência ser alargada. Ok. Tá? Mas o fato de as instâncias superiores terem colocado certos limites a essa abrangência de competência também já tinha ocorrido antes em várias operações. Não foi algo novo. Ok. Não foi algo novo, né? E aí a gente pode ter duas abordagens. Por que aconteceu isso, Felipe? Por que interpretação? É interpretação de lei? Vamos lembrar daquele meu segundo princípio da ação comunicativa. Às vezes o fundamento é um, se quer, a intenção é outra. Okay. E às vezes tudo isso é lícito, é legítimo, né? Você tinha atores muito poderosos do lado dos réus. Sem dúvida. Né? Você tinha... assim, muito... eu ia usar a palavra comprometida, mas ela é um tanto pesada. Mas assim, você via... Eu lembro, por exemplo, dos casos dos patrocínios de uma certa empresa... em questão se não me falha a memória, a faculdade de um certo ministro. Então, assim, estava tudo muito embolado.
Eu não sei se você lembra desse caso, Felipe, mas assim, uma questão de conflito de interesses absurda. Sim. Foi isso? Não foi só isso? São Se atores muito você puder poderosos. responder também. Não, assim, sendo realista, são todos atores muito poderosos. Sim, sem E esses dúvida. atores se conversam e se frequentam. E isso é assim em qualquer lugar Sem do mundo. dúvida, Né? sem dúvida, sem dúvida. E aí você tem do campo jurídico, você tem a novidade de certas teses. Tá? Porque isso, a gente está falando de novidades. Né? Sim. Foram feitas na Lava Jato certas justificações que eram novas no sistema jurídico. Por exemplo, uma coisa que é muito debatida, tá? E que até hoje não se tem padrões muito claros disso. Né? Tanto que há diversos projetos de lei tentando deixar isso mais claro. Você pode usar a prisão preventiva para forçar alguém a colaborar? Não. Bom, Depende. veja. É. Se a gente for pegar textbook Sim, de combate a crime organizado, internacionalmente isso é possível. Sim, é tá? possível. E é usado. A lei, e é usado. A lei do Brasil não previa isso, não prevê isso. Você usa para quando o réu ele representa algum risco à apuração, não está na ordem pública. calculação dos objetivos isso. Exatamente. Sem dúvida. Então, você tem atores que usam isso. E você tem a defesa, né, dizendo, olha, isso não está na lei. Exatamente, atores... não está descrito na lei. E a lei é taxativa. Essa lei é taxativa. Isso. E aí, quando esse caso chega em instâncias superiores, né, e aí também sendo realista do ponto de vista constitucional, no nosso sistema constitucional, os tribunais superiores, eles têm um tempero político. Sem dúvida, sem dúvida. Não só pela indicação, a forma de indicação dos magistrados dos tribunais superiores, mas também pelo nível de julgamento que eles fazem. Isso, e aí eu também não quero, como eu falei, eu não quero ser cínico. Há um ponto constitucional disso, que é um ponto de acesso democrático às instâncias superiores. Quer dizer, a democracia, porque quem coloca esses caras são os presidentes, o presidente que foi eleito pelas pessoas, pelo voto popular. Sim. Então, há um espectro, há um componente democrático, e aí se é democrático é político, né, que influencia o jurídico nesse nível. Né? E aí você coloca, veja, a gente tem aqui o nosso bolo, né? A gente está aqui no nosso... foi uma pitada de inovação jurídica, uma pitada de... eu vou falar temeridade processual, persecutória. Às vezes você tem que ser temerário, às vezes é bom ser temerário. Sim, mas vamos falar de coragem. A Lava Jato não teria ido onde foi se não tivesse sido minimamente temerário. Você coloca um pouquinho de coragem. Vamos trocar o adjetivo, não vamos falar de temeridade, vamos falar de coragem. Você coloca um pouquinho de coragem persecutória. Né? Aí você coloca poder na equação, você coloca poder político e poder econômico. Né? Sim. E aí é claro que nessa equação as coisas podem ser revistas. Coisas podem ser revistas. Aqui eu não estou dizendo que eu concordo com essas revisões. Claro. Mas eu só estou colocando que é possível que elas tenham ocorrido sem que nenhum ilícito tenha sido cometido nesse processo de revisão. Ok. Tá? E veja, outro fator importante para as nossas análises históricas. Nenhuma das anulações ou revisões, etc., focou nos fatos. Quer dizer, nada foi dito que os fatos eram mentira. Não eram aquilo, né? Claro, sim, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Sempre foram questões processuais. Né? Mas, assim, novamente, o processo no Brasil, o processo penal, ele está muito imbuído de uma ideia constitucional de direito ao contraditório pela defesa. Se você violar isso, e todo mundo sabe, todo mundo que é do meio sabe disso. Todos os atores sabem disso. E os advogados de defesa exploraram isso muito bem e estão corretíssimos. Que é o papel deles. É o papel deles, exatamente. É o papel deles. Que é o papel deles. Né? E aí, tem uma análise política também que se pode fazer, que aí eu deixo como uma espécie de cautionary tale, assim, uma história de precaução. Assim, para todo mundo que milita nessa área, Sim. seja agente público, seja agente privado, como advogado,
né, como auditor, como procurador, como delegado, como juiz. Existem certas regras do jogo que você não pode violar. Eu lembro, eu fui delegado já, e eu lembro uma vez conversando com um cliente da delegacia, um preso, dizendo, pô, mas o cara era assim, era meio, assim, ele tinha um certo nível da hierarquia do crime, né? Era um cara bem educado, ele não tinha educação formal, mas era um cara cordato e tal. E ele falava assim, olha, aqui a gente tem que separar muito, ele estava falando de um comparsa dele, né? Pô, a gente tem que separar muito, sim, porque fulano de tal é meio esquentado, mas a gente não pode ser esquentado nesse ramo que a gente está, né, doutor? Ele falando comigo. A gente não pode ser cabeça quente, né? Não, rapaz, não dá certo não, você morrendo de medo, né? Não, a gente não pode ser cabeça quente, não, o senhor está certo. Mas o ponto dele era que ele não tinha raiva de juiz, de promotor e delegado, porque era o trabalho deles, né? E aí talvez assim, o que tenha ficado ruim para alguns agentes públicos nessa questão da Lava Jato tenha sido a tentativa de fazer movimentos políticos, né? E aí comparando um pouco com a história da Mãos Limpas, né? Assim, a Mãos Limpas também teve um desfecho parecido com a Lava Jato em alguns pontos, né? Talvez lá tenha ocorrido coisas piores do que aconteceu aqui em termos de desmanchar o que foi feito. E talvez os agentes públicos brasileiros que atuavam na Lava Jato, não querendo que acontecesse o mesmo desfecho, tentaram angariar apoio popular para se contrapor ao apoio político que certos grupos tinham. Só que aí nisso eles entraram na esfera política. E aí isso abre um flanco enorme para você ser acusado, você que deveria ser um técnico, um jurista, você ser acusado de ser político, né? E aí embolou mais o meio de campo e deu mais munição, nesse nosso fermento, nosso bolo, deu mais munição, né? Deu mais uma justificativa, talvez, jurídica, porque aí você mexe também em outro princípio constitucional, que é o princípio da imparcialidade, né? Deu outra justificativa jurídica para as anulações, né? Acho que esse é o cenário que a gente teve nesse tempo aí relativo a essas questões de competência. Bom, eu vou acabar mudando para a próxima questão, Felipe, senão a gente vai ficar mais de uma hora conversando só sobre isso, né? Porque realmente é interessante, tem pano para manga e dá realmente para analisar isso sob várias óticas. Bom, então vamos lá. Agora, especificamente sobre as delações. Como ficam as delações agora? Porque muitas delas estão sendo questionadas, refeitas, desfeitas. Como ficam elas agora? Quando a gente fala de delações, nós trazemos para o debate da anticorrupção uma outra evolução jurídica histórica que ocorreu no período, que é a questão da consensualidade, né? Quer dizer, a parte passiva dos processos, os réus do processo, interagindo com o poder público, né? De forma a cooperar com as apurações, em troca de um tratamento processual mais benéfico. Benéfico ou diferenciado. Isso. É isso que a gente, assim, em termos de categoria jurídica, é disso que a gente está tratando, né? O caso das delações, ele meio que vai, de algumas delações, ele vai a reboque ou das nulidades causadas por uma percepção de falta de parcialidade dos envolvidos. Ele decorre também de uma percepção de coação, já que a prisão preventiva não poderia ter sido utilizada para essa finalidade. Vem esse debate da coação, né? E aí, obviamente, a consequência você teve uma nulidade e que você teve um prejuízo, né? Por mais que as pessoas tenham concordado com as suas delações, é claro que isso gera, né? Vai gerar nulidades. E aí, nós, assim, na Lava Jato nós tivemos réus de dois tipos, réus políticos e réus empresários, né? É claro, também por uma questão de
isonomia, que o que um conseguiu, o que um lado conseguiu, o outro ia conseguir também. Sim, sim. Né? Então, acho que estão todos, está uma corrida para isso, né? Para esse tipo de benefício processual. No criminal, tá? E aí eu faço uma... Importante, Felipe, a gente separar o que é a esfera criminal da esfera civil, as multas, como é que Isso, isso tudo fica? isso. Assim, que na nossa análise jurídica, nós temos que ver todo o panorama, né? Então, vou voltar um pouquinho o antes, por isso que eu gostei do título da nossa conversa, é antes, durante e após a Lava Jato, porque a gente não consegue compreender o que está acontecendo hoje, nem o que aconteceu Hoje, durante sem a Lava olhar para Jato, trás. sem olhar para trás, sem olhar para o passado. Né? Vamos voltar lá para as convenções anticorrupção, anos 2000. As convenções previam métodos especiais de investigação, previam essas quebras de sigilo, todo esse aparato incrementado da persecução penal e da investigação penal. Mas elas também encorajavam os países a adotarem meios administrativos de enfrentar a corrupção, tanto de prevenir quanto de combater. Encorajavam a resolução consensuada, especialmente com pessoas jurídicas. Porque, veja, nesse nível de corrupção que a gente está lidando, né, a macro corrupção, ela geralmente envolve pessoas jurídicas que têm um grande porte econômico, capturando algum setor do Estado, seja para fins regulatórios, de benesses regulatórios, seja para fins de obtenção de vantagens em contratações. Seja vantagens competitivas, seja vantagens relativas a sobrepreço ou superfaturamento. É esse nível, a gente está tratando de bilhões. Sim. Então, nesse contexto de corrupção de bilhões, a macro corrupção, as pessoas jurídicas são um foco principal do Estado. Sim, e foi uma grande inovação da legislação, né, Felipe? Foi foi um dos grandes dispositivos ali de inovação. Exatamente. Alguns países que tinham já uma tradição de ter direito penal de pessoas jurídicas foram para uma via de a pessoa jurídica ser tratada no direito penal. O Brasil, por princípio, não tem isso, assim, era inovação, não tinha isso. E aí preferiu-se fazer uma lei de punição de pessoas jurídicas por corrupção que tivesse seu lastro no âmbito do direito administrativo, principalmente, e também do direito civil, parecido um pouco com a lei de improbidade, que é uma lei civil, né, e que aplica sanções administrativas também, né, tanto para pessoas físicas, os funcionários públicos, quanto para pessoas jurídicas. Na lei de improbidade já tinha isso, e a lei de corrupção veio a abranger, veio a aumentar esse escopo. Né. Então, quando nós estamos falando dessas delações, delação para a pessoa física, mas para as pessoas jurídicas, leniências. Né? Sim, é disso que a gente está, né? O mesmo fenômeno de consensualidade, é disso que a gente está tratando. Né? E aí, a consensualidade, ela surge também com vários problemas, né? Porque ela surgiu num sistema jurídico, nosso sistema jurídico, que até há 5 anos antes, quando ela ter surgido, vigia o princípio da indisponibilidade do interesse público, o interesse público era indisponível, vigia, estava expresso na lei de improbidade que não se podia transacionar, apesar dela seguir o rito da ação civil pública, estava expresso na lei de improbidade que não poderia haver transação. Havia um entendimento que a administração tinha que se pautar pela legalidade estrita. Então, se você cometeu ilícito, se o ilícito tem uma pena, a administração era obrigada a aplicar exatamente aquela pena. Né? Então, você ter no processo administrativo sancionador qualquer discussão, no penal também, né? Ter qualquer discussão de acordo ou de consensualidade era algo impensável. Então, quando isso surgiu na lei anticorrupção, causou ruídos também entre vários órgãos. Por exemplo, a lei anticorrupção, tal como aprovada pelo Congresso Nacional, ela previa essa competência para a Controladoria Geral da União, né? Um órgão, né, do Poder Executivo Federal, e que juridicamente é assessorado pela Advocacia Geral da União. Né? Era aí que foi nesse campo em que eu atuei com leniências. Né? Mas o Ministério Público entendia que, não, eu também posso fazer leniência. Ele fez essa interpretação jurídica de que ele podia fazer leniência.
E é uma interpretação que as empresas toparam e os juízes homologaram. O TCU também começou a querer exercer musculatura persecutória e regulatória nesse campo, porque ele tem na lei dele uma pena de indisponibilidade, de inidoneidade, desculpem. O TCU também tem uma pena de aplicação de inidoneidade para pessoas jurídicas que contratam com a administração, caso se envolvam com corrupção. Então, você tinha a lei, que deu competência para a CGU, mas você tinha outros atores surgindo nesse campo, né? E aí é interessante porque, se a gente apertar o fast forward, né, vamos agora passar para os dias de hoje, né? Na Lava Jato, nós tivemos acordos lenienses sendo fechados com vários órgãos. Uhum. Tínhamos procedimentos de a CGU fazer os acordos lenienses, submeter ao TCU para verificação de valores, etc. Então, não se criou um balcão único, mas se criou diálogos entre os órgãos. Houve, durante aí a vigência da operação, uma série de acordos internos. O que eu quero dizer com acordos internos? Você é uma empresa que fez um acordo de leniência com o Ministério Público, mas você também fez um acordo de leniência com a CGU. No Ministério Público, você se comprometeu a pagar 100 milhões. Na CGU, você se comprometeu a pagar 80 milhões. Então, e aí? Você precisa pagar 100 para o Ministério Público e 80 para a CGU? Não. Entendeu-se que, como são os mesmos fatos, o mesmo tipo de sanção, pena de multa, o mesmo tipo de regime, por mais que não fosse exatamente as mesmas leis, mas era o mesmo bem jurídico que estava sendo discutido ali, proteção à integridade pública, anticorrupção. Você entendia que essas multas podiam ser compensadas, já que no final das contas tudo ia para a União, né? As multas iam para a União. Então, se você se comprometeu a pagar 100 para um e 80 para o outro, esse 80 que você já pagou para um, aproveita para o outro, você só deve 20. Então se tentou fazer esse tipo de acordos internos entre as instâncias de aplicação. E aí hoje a questão está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Existe... e aí assim, não poderia ter caído com o ministro melhor, caiu com o ministro André Mendonça, que atuou com leniência na CGU e na AGU, depois foi para o Ministério da Justiça, depois foi advogado-geral e depois agora está no Supremo, e ele conhece perfeitamente o sistema, de forma que hoje em dia criou-se uma mesa de negociação, né, em que as delações penais podem sim estar sendo discutidas individualmente cada uma, mas as leniências não estão sendo atacadas, tá? Então as provas produzidas nas leniências também não estão sendo atacadas. Eu fiz essa digressão toda para fazer essa distinção. O penal está caindo não por questão de fato, está caindo por vícios, eventualmente vícios ou nulidades das delações. Mas o que foi feito administrativamente nos acordos de leniência está sendo mantido de forma rígida. Ou seja, não está se discutindo a matéria, está se discutindo a forma processual, como esses acordos foram realizados. E as delações, as leniências estão mantidas. Mesmo com essa questão de vários institutos, vários agentes... Veja, a discussão, o estado da arte da discussão da legalidade das leniências hoje as leniências do Ministério Público, que não tinha competência legal expressa para fazê-lo, né? Então está em discussão se essas leniências vão ou não ser mantidas, tá? As leniências administrativas que foram feitas segundo a competência expressa da 12846, a competência delas não se discute, tá? E aí se discute também, e aí é um subtópico, né, dessa discussão de leniências, a questão de aproveitamento de valores, que no frigir dos ovos é uma questão também de metodologia de cálculo, tá? Porque também é estranho, e aí as defesas se municiam muito disso, é estranho que, para o mesmo fato, o Ministério Público diga que eu estou devendo
uma quantidade X, a CGU e a AGU digam que eu devo Y e o TCU diga que eu devo W. Um juiz, e aí a gente na nossa Constituição, nenhum conflito, todo conflito pode ser submetido ao judiciário para decisão, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aí você chega para um juiz com esse problema. O juiz, pessoal, sentem aí entre vocês e conversem. Ou seja, cheguem assim, estabeleçam. Claro. Um acordo interno, estabeleçam quem faz, quando faz e a metodologia desse cálculo. Né? Sim. É isso que está em discussão. Discussão, né? Hoje, ou seja, exatamente. Ela não está, e isso eu acho super importante, sabe, Felipe? A gente deixa claro para quem está. Eu estou vendo hoje a audiência está muito quietinha. Normalmente, gente, o Felipe ele é super acessível, tá? Então aproveitem. Eu estou achando essa conversa assim. Pode fazer pergunta difícil. Ótimo, podem, exatamente, aproveitem a oportunidade. Então, na verdade, o que nós temos apesar de haver muito questionamento a respeito da competência, a questão da utilização de alguns institutos, por exemplo, a questão das prisões preventivas para forçar, entre aspas, um ente ali submetido àquilo a assinar o acordo de delação ou a submeter a qualquer outro instituto jurídico, a operação permanece de pé. E assim, eu acho que muito do que muito da época do que a gente ouviu de discussões é que realmente alguns dispositivos não eram conhecidos, não eram institutos que estavam completamente regulamentados na nossa legislação pátria, mas faziam parte do arcabouço de acordos globais aos quais o Brasil já estava submetido. Então, no frigir dos ovos, fala-se muito que a Operação Lava Jato foi desmontada, mas ela não foi. Porque as delações... Veja, várias delações vão se manter, provavelmente. Sim. Vários processos... Algumas vão ser refeitas. Isso, algumas condenações vão ser refeitas, mas... Os bilhões... porque, veja, você falou um ponto interessante. Algumas condenações vão ser refeitas, porque se você gera uma nulidade, não é que você absolve o cara daquele processo. Exatamente, mas ninguém foi absolvido. Como você não teve uma absolvição de fato, o processo pode ser reaberto. Claro, muitos vão incidir em prescrição. Como prescrição, exatamente. Por conta da idade, vários dos casos têm uma idade mais elevada, e aí a prescrição ocorre mais cedo. Sim. Mas vários vão se manter. Eu duvido muito que vá se chegar num ponto e dizer assim, não, você tem que devolver dinheiro. Eu espero que isso não aconteça. Importante, exatamente. E olha, assim, não há nada que esteja ocorrendo que me permita ter esse receio, tá? Fora uma certa talvez perceber com o Brasil, mas não há nada que me dê munição para poder ter esse medo, tá? Não vai se chegar a esse ponto. Dizer assim, olha, você vai ter que devolver dinheiro. Até porque o leão não vai querer devolver dinheiro para ninguém. Exatamente. Talvez aí se discuta alguma questão sobre a forma de pagamento das multas, ou sobre prazos, ou sobre aproveitamento de créditos tributários, que são outro ponto da discussão. Mas, assim, tudo isso é matemática e que pega muito de outros padrões do sistema jurídico. Né? Então, assim, os efeitos da operação, em regra, permanecem. Né? Os fatos revelados não foram desmentidos. Houve uma crítica, e aí uma crítica... Assim, o Ministério Público Federal ele repensou muito a forma de atuação por meio das forças-tarefas. Tá? E aí houve até uma crítica de economicidade. Muito forte, né? De que estava se combinando o jogo, o juiz Moro junto com os procuradores, os então, promotores. A forma de organização, isso talvez tenha se alterado um pouco. Mas a gente ainda vê notícias, operações conjuntas, Polícia Federal, junto com o Ministério Público, junto com a Controladoria Geral, com a Receita Federal. Quer dizer, o sistema, de alguma forma, continua a andar. Talvez não na mesma velocidade, talvez agora com outros receios, porque, é claro, depois que os órgãos públicos recebem uma devolutiva dessa do sistema constitucional e político, você passa a agir com mais cuidado, até para questões pessoais suas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você age, é natural. Sem dúvida. O pêndulo, ele
O pêndulo de uma hora estava mais para coragem, agora o pêndulo está mais para o cuidado. Sim, né? sim, sem dúvida. Houve evolução, por exemplo, boa parte dessas questões dos combinados entre os procuradores e o juiz, a gente tem que ter em mente de que isso ocorreu num momento histórico no qual o juiz da instrução, o juiz penal era também juiz de instrução, né? Então ele tinha um papel ativo na instrução. Sim, né? sim, Os procuradores eles tinham que convencer o juiz a deferir medidas, e o juiz ele também, para ele deferir uma escuta, ele também ele queria ser balístico naquela escuta que ele deferia. Né? Claro. Então, quando, por exemplo, quando teve os supostos vazamentos, porque também até hoje não se estabeleceu a veracidade da vaza-jato, né? Houve, assim, textos que seriam supostas conversas foram divulgados, mas não houve, até hoje não houve perícia e não houve assunção, né? Foram utilizados como provas, mas assim, a veracidade deles também não foi estabelecida. Quando a suposta vaza-jato foi divulgada, que eu li as mensagens, olha, assim, boa parte do que eu li ali, sabe, isso é normal, isso acontece. Exatamente, exatamente. É o dia a dia Exatamente. Quem de é advogados e procuradores sabe, despachando assim com juízes. Mesmo. Né? E às vezes o advogado ele fala com o advogado da outra parte, com o juiz. É parte do jogo, é parte do nosso. Mas para a população em geral pegou mal. Mas veja, aí é a questão de se causou escândalo popular. É claro que os tribunais superiores que reavaliaram essas questões se ampararam nisso também. E aí, se o padrão. E aí, eles têm. Como eles são tribunal de cúpula, né? Eles conseguem, pela sua jurisprudência, vincular os outros. Então, assim. Sim. Era um sistema persecutório novo. Né? Esse tipo de operação era novo. Sim, sim. O Tribunal Superior veio e corrigiu o que ele entendia ser excessos dessas técnicas novas de persecução. Beleza, a regra do jogo agora é essa. E corrigiu muito pouco, né, Felipe? A segunda instância ali, eu lembro, corrigiu pouco, às vezes até diminuiu pena, então... Sim. Aumentou. Isso. O próprio juiz de primeira instância, ele não condenava em tudo que era pedido, né? Sim. Então, assim, como eu falei, não vamos ser nem fatalistas nem para um lado, nem fatalistas para o outro, né? Exatamente. Bom, Felipe, então vamos seguir aqui. Já é 12:20. Então vamos lá, a conversa está boa. Essa também é a última pergunta, e se alguém quiser fazer alguma ponderação, olha, o João Ricardo Rodrigues deu bom dia, muito obrigada. Obrigada pela audiência de vocês. A Andréa Franco França. André, excelente live, aprendendo, como sempre, né? O Felipe é uma fonte de informações e acaba trazendo para a gente de uma forma interessante. Então, vamos lá, Felipe. Essa é a última questão. O combate à corrupção saiu de moda, perdeu força. O que vem em seguida nesse panorama pós-Lava Jato? A gente já entrou um pouco nisso, mas agora vamos aprofundar. Vamos Perdeu, saiu da moda? Perdeu força? Não. Ninguém mais quer saber disso? Não. O empresariado pode achar que tudo bem, não precisa 12846. Para que isso? Assim, como eu falei, talvez velocidades tenham sido ajustadas, né, face a esses novos parâmetros de julgamento, de julgamento processual das operações. Né? Mas, veja, se nós olharmos também um pouquinho para a história passada, a Lava Jato não foi a única, não foi a primeira e também não vai ser a última grande operação, grande caso, a ter questões de nulidade arguidas com sucesso em tribunais superiores. Né? Tivemos várias, Satyagraha, o Mensalão, enfim. E aí aí é importante a gente retroceder um pouco mais, porque antes desse movimento de anticorrupção jurídica, persecutória, punitiva dos anos 2010, até entre o final da ditadura militar e todo o começo da redemocratização, a corrupção sempre foi debatida na política, em Brasília, sempre teve CPI, os anões do orçamento, Correios. E aí o locus da discussão política sobre corrupção era um. Agora esse locus virou jurídico.
Tá? Foi ajustado, talvez a velocidade tenha sido corrigida, mas todo o arcabouço jurídico permanece. A 12846 permanece, a Lei 9.613 permanece, os órgãos permanecem com suas competências. Né? Todo mundo continua ganhando seu salário, né? Continua engajado. E aí é engraçado também, assim, a gente tem que ter em mente que, tirando... Aí eu vou falar outra técnica histórica que eu utilizei, né? A questão dos atores institucionais. As instituições, elas têm uma capacidade muito grande de aprendizado, sim, de correção dos seus rumos, né? E de sobrevivência em meios adversos, né? Então, todo esse... A gente não falou da ENCLA, talvez falha minha, assim, eu não falei no pré-anticorrupção antes da Lava Jato, né? A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, na qual fiz grandes amigos, e que pessoas profissionais do setor público de alto gabarito, doutores, pós-doutores ali, trazendo experiências e pensando a forma e políticas públicas modernas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Esse pessoal está todo aí. Tá? Então, o aprendizado institucional que desembocou na Lava Jato, ele continua, mesmo após a Lava Jato. Sim. Tá? Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. As capacidades institucionais permanecem, as competências jurídicas permanecem, né? Vira e mexe, mesmo nos períodos em que a Lava Jato estava sofrendo alguns reveses, acordos de leniência na CGU e na AGU, sim, continuaram sendo fechados, né? Quem acompanha, né, o site, você está fazendo excelente trabalho, Nina, disso, de promover esse conhecimento público. Quem acompanha o site do CNEP, as pessoas precisam, né, saber, exatamente. O Cadastro Nacional de Pessoas Punidas, está lá, assim, sempre tá lá, tem julgamentos novos. Poucas, né? Não são poucas, os valores não são baixos. Isso. Então, assim, eu acho que a anticorrupção não sai de moda. Tá? O que a gente pode pensar para o futuro da anticorrupção, eu acho que a integridade, né, ela é algo que o governo vai continuar investindo, a integridade privada, né, tanto em formas de encorajamento quanto em formas de levar em consideração nas dosimetrias das sanções. A gente tem que ter em mente também que a lei anticorrupção, a lei 12846, ela é uma lei nacional. O que é que eu quero dizer com isso? Ela é uma lei que vale para a União, para estados e para municípios. Então, 4.000 e tantos municípios, 27 unidades federativas e a União. Né? E na União não é só a Controladoria Geral que pode fazer processo de responsabilização. Cada ministério, cada autarquia, sim, pode fazer seus processos de responsabilização. Então, vejam, ainda estamos vivendo uma fase de curva ascendente na qual os conhecimentos e competências de lidar com casos de anticorrupção de pessoas jurídicas ainda estão sendo expandidos para outros atores do setor público. Tá? Então, cada vez mais, acho que vai ser mais comum nós vermos estados e municípios fazerem processos de anticorrupção, não só PAS, mas também suas leniências. Né? E aí com todos os problemas jurídicos derivados, que a lei anticorrupção não resolveu, que é, se um ato lesivo for ao mesmo tempo um ato lesivo federal ou estadual, e aí? Você vai pagar duas penas? Já tem doutrina que fala que o maior engloba o menor. Já tem doutrina que fala que não. Já tem doutrina que fala que você deveria aproveitar. Né? O direito administrativo continua sua evolução também. Porque, veja, quando a gente está falando da lei anticorrupção no meio do direito administrativo, quer dizer, no âmbito do direito administrativo, tudo que acontece no direito administrativo também reflete a lei anticorrupção. Então, por exemplo, hoje no direito administrativo já se fala em decisões coordenadas. Né? Quando você tem mais de um órgão público envolvido, a nova lei de processo administrativo fala que esses órgãos deveriam sentar para dar uma só decisão para o administrado. Né? Já isso vai ser considerado pelos tribunais, a dica para os advogados, já isso vai ser considerado pelos tribunais como direito subjetivo. Sim. Né? Sim. Então você, como particular, você vai ter um direito subjetivo benefício, então, né? Uma decisão só. E acaba sendo um benefício para o réu, naquele caso. Sem dúvida. Sem dúvida. Os métodos incrementados de investigação vão continuar, né? Não só quebra de sigilo telefônico, mas quebra de sigilo bancário,
quebras de sigilo telemático, quer dizer, as organizações estando cada vez mais no mundo virtual, cada vez mais evidências são documentadas vão ser em coletados bits. nesse óbvio. E vão ser coletadas em massa, e aí a inteligência artificial vai ler em massa. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Veja, antes mesmo desse boom de inteligência artificial generativa, os órgãos públicos já estavam investindo em aprendizado de máquina para tentar detectar padrões em licitações, por exemplo. E para isso a inteligência artificial funciona muito bem. Sim. Muito bem. Sim. Muito e o bem. governo tem todos os dados, né? Sim. O Brasil é um país muito digitalizado por conta de PIX, por conta de CPF, por conta de CNPJ. Né? Então, você vai lembrar, né? A gente, quando fazia a nossa due diligence lá na multinacional, a gente pegava os dados do CNAE. Né? Sim. A gente usava um dado que era da Receita, né? Dos nossos fornecedores, para em cima, eram os Cerberus, né? Aquele cachorrão de 3 cabeças, era a nossa due diligence. Né? A gente usava os Cerberus para impedir a contratação de alguém que tivesse uma due diligence negativa, e a gente se baseava no CNAE para identificar os serviços arriscados. Então, talvez, e aí, para o lado das pessoas jurídicas, para as empresas, talvez o futuro esteja aí. Quer dizer, também se valer cada vez mais desses dados que estão públicos, desses sistemas que estão públicos ou que podem ser consumidos digitalmente para incrementar seus programas de integridade. Sim. E eu acho super importante também, sabe, Felipe, a gente entender que esse avanço, ele independe do governo que está aí. Sabe, as nossas instituições são fortes, apesar que eu vejo muito ataque, eu vejo muita bobagem sendo dita a respeito das nossas instituições, o que eu acordo que nós temos pessoas, ministros, que talvez devessem ser um pouco mais modestos, assim, ou não. É questionável, mas assim, você atacar uma instituição, achar que o combate à corrupção, a questões de lavagem de dinheiro, elas vão pender para um lado ou para o outro de acordo com o governo, isso é uma grande bobagem. Isso realmente é uma coisa que acontece e a gente tem visto, não somente essas decisões na esfera da 12846, como essas questões também do COAF, que a gente tem falado, que realmente, que é outra coisa que eu procuro trazer para essa minha audiência, para quem segue as coisas que estão no meu perfil, falar, olha, a coisa não parou, tem muita inteligência, da mesma forma que a inteligência artificial pode ser utilizada de uma forma absolutamente questionável, ela também pode ser utilizada de uma forma que todas essas instituições têm para levantar dados e fatos para eles conseguirem navegar ali dentro dos seus e ir atrás de não conformidades, de crimes e tudo mais. Então, acho que isso também é super importante a gente deixar claro aqui. Bom, Felipe, as minhas perguntas eram essas. Eu estou olhando aqui, ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite. Eu aguardo aqui uns instantes até se alguém quiser fazer essa pergunta, e se não, a gente. E eu te dou a palavra, tá, Felipe? Se você quiser complementar mais alguma coisa, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta específica, esteja à vontade. Acho que a gente falou de vários pontos problemáticos, né, da anticorrupção e da Lava Jato nessa conversa, mas eu acho que eu queria reforçar essa mensagem para a nossa audiência de não confundir atores com instituições, né, de distinguir o que foi feito das estratégias e dos interesses e fundamentos jurídicos que existiam. Né? Às vezes o interesse podia ser visto como algo negativo, né? A estratégia, afinal, podia ser vista como algo negativo, mas se ela foi feita com base numa interpretação jurídica e num sucesso de uma causa... E não se inventou nada, o né, direito, Felipe? Não se inventou nada. Nem de um lado, nem de outro. Assim, nem o de um lado, foi nem feito, do outro, né? exatamente. O direito foi feito. Né? Eu acho que cabe a nós, e aí acho que o nosso público é mais... veja, eu não sou robô, eu tenho minhas paixões políticas, quem me conhece sabe. Mas eu acho que é importante nós, enquanto profissionais, termos lá a mentalidade lá
seja, a gente não pode ficar chateado com essas coisas, nem emocionado. Sim, né? levar a peito, não é? Isso, no nosso campo. Né? É trabalhar para argumentar melhor, né? Para fazer Sim. nossos processos de forma a ter mais qualidade e ter mais sucesso de vitória. Né? Algumas coisas talvez aí para o futuro, né? Outra coisa para o futuro talvez, e aí uma coisa que também foi muito problematizado, a questão dos impactos às empresas, né? O Brasil perdeu muito na economia, as empresas perderam, gerou muito principalmente as desemprego. construtoras, né, Felipe? Isso, abalou muito a economia. Teve alguns estudos econométricos que apontavam que a Lava Jato teria sido a causadora da recessão daqueles anos, né? Porque era a diferença do PIB que a Lava Jato teria o impacto negativo do PIB que a Lava Jato teria causado. E aí nós podemos ver de duas formas, né? Havia um argumento de que as empresas poderiam se recuperar facilmente, de que haveria outros prestadores de serviços que estariam facilmente à mão, né, para serem utilizados. Isso não ocorreu, né? E aí, de um ponto de vista do sistema capitalista, a gente pode colocar em dúvida de que o mercado não é tão ágil assim, mas aí numa visão mais liberal nós podemos também falar que, olha, também já era um problema o mercado confiar apenas em X grandes empresas, né? Já havia um defeito de mercado nessa situação de você ter ali quase um oligopólio, né? O mercado ficou mais frágil com isso, né? E a Lava Jato talvez tenha sido só um chute no pau da barraca e pode desmoronar. Por outro lado, e aí nas minhas aulas eu uso essa analogia, que eu não sei se você já ouviu essa história de que na Austrália eles tinham um problema, assim, os caras queriam caçar, os caras chegaram na Austrália e queriam caçar, mas não tinha pouca caça. Eles disseram, não, vamos levar coelhos para a Austrália para a gente ter o que caçar. E aí os coelhos viraram uma peste incontrolável. Né? E aí tem uma história parecida não tinha predador natural. Não tinha predadores, Tem uma história parecida, que tinha uma ilha que tem muitos ratos, aí alguém levou uma cobra para comer os ratos, aí as cobras também... Então, assim, essa analogia ecológica que eu faço é que, assim como na ecologia biológica, no direito comparado, nós temos que tomar muito cuidado com transplantes de legislações. Né? Sim. Então, nós importamos a punição de pessoas jurídicas e as leniências e essas formas consensuadas para o nosso sistema jurídico, mas sem ter em mente, talvez, de que essas ferramentas ocorrem em sistemas jurídicos que têm seus princípios, têm seus padrões jurisprudenciais, têm suas agências já de aplicação que têm um histórico, né? E aí, quando nós fazemos essas importações, temos que ter cuidado. Por exemplo, talvez a relação correta do poder público com as pessoas jurídicas talvez tivesse sido de, ao invés de aplicar multas e de impedi-las de contratar diretamente, né, que foi quando surgiu o Lava Jato, os primeiros casos, foi esse o efeito, todo mundo parou de contratar. Né? Talvez a forma mais correta de ter se lidado com essas questões do ponto de vista corporativo, societário, tivesse sido de criar algum tipo de sequestro do controle. Tá? Ao invés de decapitar as pessoas jurídicas e de aplicar multas e de impedi-las de contratar, ter feito algo do tipo... Olha, uma intervenção. Algo do tipo, uma intervenção, uma alienação temporária do controle, um sequestro de cotas, né? Porque se houvesse um mecanismo jurídico de o governo sequestrar cotas, ainda que cautelarmente, e aí o governo ficaria com o controle dessas empresas, e aí podia até indicar, não necessariamente alguém do poder público, mas elas não é que elas virariam estatais, mas você indicaria até algum empresário do mercado, algum comitê para gerir as empresas, substituir a liderança, sem que as suas capacidades produtivas tivessem sido afetadas. Né? Talvez isso tivesse sido melhor do que... Porque, veja, nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos em que esse tipo de legislação foi estabelecida,
é um cenário em que você tinha um capitalismo de empresas com seu capital muito disseminado, né? O cara que tinha, a parte que tinha 5% do capital já tinha um controle praticamente. Já tinha muito, né? O capital é pulverizado. Esse é o termo correto do direito societário. São pessoas jurídicas de capital muito pulverizado. Né? E aí, que não é o que acontece aqui no Brasil. Exatamente. E ainda mais nesse nicho para esse tipo de empresa. Né? Então, talvez... Mas aí é muito fácil se falar hoje em dia de engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra Minha pronta, irmã sempre né? brinca, é engenheiro de obra pronta. Eu não sei se eu partiria para esse caminho de entregar a gerência, a administração dessas empresas para entes políticos, não sei, eu acho que talvez. A ideia, mas é interessante, sem dúvida alguma. Eu lembro que na época eu cheguei até... Eu rabisquei um planozinho que eu submeti à liderança, mas assim, não foi visto... Também todo mundo ficou com muito receio, né? Eu lembro que era um plano assim... Até por conta de tanta indicação política, não é? Aí a gente... mas a ideia era que a administração ficasse com o mercado, mas com outros atores do mercado. Sim. Né? Não, nesse aspecto, sem dúvida. Isso, não com o poder público, né? Mas com não com o poder público. Certo. Que fosse algo temporário e que, eventualmente, quando fosse ser feito um acordo de contas de danos e prejuízos, fosse resolvido. Né? Porque também, assim, e aí outra crítica que se tem ao nosso sistema de delações e leniências é que, nos Estados Unidos, as negociações, os settlements, eles são das pessoas físicas e das jurídicas, e envolve necessariamente ou a punição de pessoas físicas ou o fornecimento de informações suficientes para você punir pessoas físicas. Né? Aqui no Brasil, no CAD funciona assim, eles criaram um sistema em que o Ministério Público, porque a lei criou o Ministério Público junto ao CAD, né? Mas na anticorrupção não tem isso, então houve uma cisão, né, de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Né? E talvez a forma como houve esse diálogo não tenha sido conduzida da forma mais eficiente. Mas aí também, dores de crescimento, né? Era tudo muito novo. Sim. Né? Eu acho que o Brasil é uma democracia nova, não é, Felipe? Eu acho que às vezes as pessoas reclamam demais, mas assim, nós somos uma democracia nova, temos um sistema, saímos da ditadura há pouco tempo, então assim, estamos em curva de crescimento. Sim. Então não... Eu acho que as instituições aprenderam, tá? Sim. As instituições aprenderam. Olha, Felipe, alguém comentou Perfeito, a exemplo do que o perfeito. Bacen faz em algumas instituições financeiras. Ainda não apareceu, foi a Andréa. Bem lembrado, André. Quer dizer, na LAC, nós não temos, no sistema financeiro existe essa sanção de você impedir, o impedimento de você ser diretor, né? Na anticorrupção podíamos ter algo parecido, né? Bem lembrado. Sim. Aí, ó, uma ideia aí para pensar numa lei aí para mudar isso aí. Exatamente. Bom, Felipe, olha, não sei se eu acabei cortando o seu raciocínio, se você eu tinha concluído já. As pessoas estão tímidas, não fizeram nenhuma pergunta, foram só as minhas. Então eu não sei se tem alguma forma de no seu post deixar perguntas, mas... Eu acho que sim. Se quiserem deixar perguntas no post da Nina, a gente vai interagindo por lá. Tem sim, porque a live fica disponível lá, então quem depois quiser voltar, rever, e para quem não pôde dispor do horário, também pode ver lá. Então, Felipe, perfeito. Olha, eu vou concluir aqui, nossa, são 12h40. A gente falou meia hora. Não, meia hora a gente cobre tudo, não. 12h40, então, olha, eu agradeço de novo, agradeço você ter aceito o convite. Essa conversa foi excelente, espero que também tenha trazido luz para várias dúvidas de outras pessoas também que atuem aqui no setor, que tenham essas mesmas questões, e eu agradeço todo mundo que pôde aqui acompanhar a live mesmo, agradeço a Andréa, agradeço ao João Ricardo, muitíssimo obrigada para vocês. Felipe, então muitíssimo obrigada, e eu vou, se você não quiser acrescentar mais nada... O último agradecimento, fiquei muito honrado com o convite, estou sempre à disposição. Obrigado à audiência. Obrigada, Felipe. Gente, boa tarde, obrigada.